Chegou primeiro, e aí? Todo mundo está chegando também, mas para ele é muito importante. Na escadaria ali, as irmãs estavam me falando, trabalho com as crianças, que tem que ficar cercando, amado. Você sabe aquele menino seu que você fala assim, pastor, ele é um anjinho. É verdade. Ele sobe voando ali. É verdade, você está certinho. Desce voando, sobe voando. Olha, é um negócio muito lindo. Você está certo, ele é isso mesmo. Ele é isso mesmo. É lindo de ver, amado. Não toca. Você vai fazer tranquilo. Os tênis que você comprou para ele na escadaria aqui não gasta. Ele não usa aquela escadaria. É incrível. Eu não sei como consegue. Sobe voando, desce voando. É coisa angélica mesmo. É coisa de anjo mesmo. Não tem explicação esse negócio. Entendeu? Amados, está conosco o pastor José Carlos. Pastor José Carlos é pastor da Igreja Batista de Brasília. Acertei. Primeira Igreja Batista, muito importante. Primeira, não é a segunda e a terceira, é a primeira Igreja Batista de Brasília, que é outro nível. Nós somos aqui a primeira Igreja Batista Nacional aqui também, vou colocar aí. E o pastor José Carlos é de uma simpatia ímpar, amados. Um homem assim que, olha, já ganhou meu coração, hein, pastor, falando publicamente aqui. Ganhou meu coração. Isso é simples, é verdade. É verdade, de uma simpatia. Ele é o pastor presidente da Convenção Batista Nacional. Ele é o pastor presidente nacional da Convenção Batista Nacional, que é a nacional que nós estamos. É o chefe, é o chefão geral aí. Falou de Igreja Batista Nacional, o chefe é ele. É mais ou menos isso aí, entendeu? E ele está conosco aqui, estamos tendo a honra de recebê-lo. Esteve pregando no sábado, aqui para os jovens. Deu 3 recadinhos para os jovens, que se quiser ser infeliz, tem que ser nojento mesmo, tem que se esforçar para ser infeliz. Ele explicou aqui 3 coisas que tem que fazer. E hoje vai estar na liberdade do Espírito Santo também, trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém, amados? Pastor, por favor. Minha esposa falou para ele assim, olha, ei, pastor, o meu marido, a esposa ajudando a gente, falou assim, meu marido conversa muito, ele é muito de conversar, né? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, eu acho que eu falo muito mais. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa. Eu quero dizer para você que você venceu. Depois de tanto cantar eu me rendo, ele se rendeu mais uma vez. Oi, gente, graça e paz, é muito bom estar aqui com vocês aí, com vocês da internet. Muito feliz pelo convite que me foi feito. Eu, de fato, viajo bastante por conta desse negócio de convenção, mas a minha grande alegria é ser um pastor local e é estar com as igrejas. Não é tão difícil assim me reunir com os pastores, com alunos de seminário, coisas desse tipo, mas mesmo quando eu faço algumas viagens nesse tipo de ambiente, que normalmente as nossas reuniões são sextas, sábados, eu procuro dar uma esticada, pedir uma licença lá na igreja e no domingo estar em 1, 2, às vezes até 3 igrejas, porque o que eu gosto é desse ambiente de culto, de louvor, de adoração a Deus. O que me dá prazer, o que me dá contentamento é de fato viver essa experiência de ser crente em Jesus Cristo junto com um monte de gente. Nós batistas nacionais somos mais ou menos 350 mil brasileiros. Estamos em aproximadamente 3 mil lugares de culto. São 1.700 igrejas, mais um número não muito claro de congregações e pontos de pregação. Passa de 3 mil, mas eu prefiro chutar para baixo do que para menos, né? Porque pastor sempre estica, né? Quando o pastor fala assim, a minha igreja tem 5 mil membros, dá uma carteirinha de estudante para ele, paga meia, que é mais ou menos por aí. Mas então eu já uso minha carteirinha de estudante direto, eu sempre dou um desconto. Nós estamos espalhados aí, talvez em mais de 3 mil lugares de culto, e hoje em 23 nações. Estamos chegando agora também à Oceania, já temos um trabalho bem difundido na África, em alguns países de fala portuguesa principalmente. Estamos na Ásia, trabalhando principalmente no Timor-Leste, em alguns países muçulmanos, onde a gente trabalha mais na surdina, digamos assim. Estamos na Europa, estamos espalhados em alguns países da América Latina. A obra Batista Nacional tem se expandido, com a graça de Deus. Então você faz parte não só de uma igreja local, você faz parte de algo que é muito maior.
E eu sou mais ou menos uma rainha da Inglaterra, representa todo mundo, mas não manda nada, não é? Esse negócio de ser presidente, de ser chefe é linguagem, não é? Porque na verdade o que nós somos é uma grande família de fé, uma grande família de fé. A convenção pertence às igrejas, foram as igrejas que criaram a convenção. Então nós que de certa forma lideramos a convenção, nós somos os servos das igrejas, porque as igrejas nos criaram, e são as igrejas que se reúnem e decidem o que nós vamos fazer, e são as igrejas que de certa maneira nos impossam, nos dão essa autoridade. Somos, portanto, servos, igualzinho os pastores de vocês aqui. Vocês perceberam hoje pela manhã na ceia que o maior é aquele que serve, não é? Os que têm cargo saem pela igreja servindo a congregação. É a mesma coisa entre nós. Nós que ocupamos cargos, não importa qual nível, somos apenas servos. Eu sou pastor da igreja mais antiga, dentre as igrejas batistas que estão no Distrito Federal. Não é a maior igreja, mas é a melhor igreja, porque é a igreja onde Jesus me colocou, não é? Uma igreja que eu amo muito, onde servimos com muita alegria. A igreja foi organizada em 1957, e a cidade de Brasília, sabem em que ano ela foi inaugurada? Alguém se lembra aí? Quem quer arriscar? 1960. Puxa, que coisa doida, nós somos uma igreja profética. Nós nos organizamos em 57, enquanto a cidade ia sendo construída. Os primeiros batistas que ali chegaram, nos canteiros de obras da cidade, nos barracos do Núcleo Bandeirante, que é a cidade onde a gente está plantado, organizaram-se em igreja, e desde então, a partir dali, temos servido ao Senhor na obra missionária de uma forma muito graciosa. É uma igreja muito interessante, que eu espero um dia, se você for a Brasília, que você vá lá nos visitar. Assim como eu fui acolhido com muito carinho pelo pastor, pela pastora, eu estou realmente encantado também com a recepção carinhosa da igreja, tanto ontem à noite os jovens, hoje pela manhã. Fico feliz de estar aqui com vocês, e vai ser uma honra recebê-los também em Brasília, quando vocês forem por lá, tá bom? Em Brasília tem gente boa também, viu? Vocês ficam falando mal do pessoal de Brasília, mas é o seguinte, a gente só elege 5 deputados, os outros 550 são vocês que elegem também. A gente só elege 3 senadores, os outros 78 vêm dos outros estados, tá? E presidente é o Brasil todo que elege. Então vocês param de falar mal do pessoal de Brasília, porque a gente não tem culpa não, é compartilhado. Bom, mas eu estou aqui para falar da palavra de Deus, e uma das coisas que eu tenho percebido nessas minhas andanças é que Jesus é o personagem menos pregado nas igrejas hoje. Eu vim de um congresso onde eu estou ansioso para receber as fitas das 5 mensagens, para conferir quantas vezes o nome Jesus foi falado, porque eu estou tentando lembrar, e estou com dificuldade de lembrar quantas vezes o nome de Jesus foi falado nas 5 pregações de um congresso. Eu ouvi de Abraão, ouvi de Sansão, ouvi de Elias, ouvi de Davi, ouvi de um monte de personagens, de Gideão, ouvi de Paulo, mas eu estava tentando lembrar quantas vezes falaram o nome de Jesus. E eu tenho viajado muito e percebido muito, irmãos, que Jesus é o ilustre desconhecido numa sociedade cristã. Jesus é o personagem mais citado nas canções e, curiosamente, esquecido nas pregações. Os evangelhos são pouco lidos hoje nos púlpitos. Veja os programas de televisão e você vai observar isso, como raramente os textos dos evangelhos são usados, porque Jesus se tornou cultura. Jesus é uma figura que todo mundo sabe mais ou menos a história dele, porque afinal de contas, no Natal a gente comemora o nascimento, na Páscoa a gente lembra da morte e da ressurreição, e essencialmente está aí a grande graça da história dele. Ele é Deus porque o menino é Deus, é Emanuel, Deus conosco. Então no Natal a gente lembra da sua encarnação, na Semana Santa a gente lembra da sua morte, no domingo come
peixe na sexta-feira para não escandalizar os outros, né? E no domingo a gente celebra com churrasco a ressurreição de Jesus. Mas Jesus não é só isso. Jesus é muito mais do que isso. E compreender Jesus e abraçar Jesus exige que nós olhemos para os evangelhos com mais amor, com mais carinho, com mais afeto. E eu quero convidar você hoje a recuperar um pouco do coração pastoral de Jesus Cristo. Porque nós temos, na verdade, um único pastor. A igreja tem um único pastor, e esse pastor é Jesus. Todos nós, os demais, que também recebemos esse título, que não é necessariamente do Novo Testamento, é posterior, somos auxiliares do verdadeiro pastor da igreja, que é Jesus. Somos servos do verdadeiro Senhor da igreja, que é Jesus. Somos discípulos do verdadeiro discipulador da igreja, que é Jesus. Todos somos discípulos, todos somos servos, todos somos ajudadores, todos somos amigos, é verdade. Todos fomos aproximados dele, mas ele, e só ele, é o Senhor da igreja, é a vida da igreja, é o grande dom de Deus, é a grande dádiva, é a grande revelação do amor do Pai. Vamos às Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 9. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 35. Vou tentar me adaptar aqui ao microfone. Mateus 9, 35. Eu gosto de ouvir o som das Bíblias, embora alguns aí já estejam teclando, né? E abrindo as páginas sagradas no seu iPad, no seu celular, coisas do mundo moderno. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Capítulo 11, verso 1. Ô barulhinho abençoado. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, aqui é João o Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou-lhe seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Capítulo 12, verso 15. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aqui Mateus vai citar o capítulo 42 do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações.
não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Amém. Te glorificamos, Jesus, por tua palavra bendita, e rogamos a graça do teu Espírito Santo para compartilhá-la para o nosso próprio bem, para a edificação do teu corpo, para a glória do teu nome. Amém. Jesus é uma figura enigmática, e nos seus dias ele já era difícil de ser compreendido. As leituras sobre Jesus eram diversificadas. Uns diziam que ele era um bom homem, fazia muitos milagres, era um profeta de Deus. Outros suspeitavam dele, diziam que ele era um enganador, um embusteiro. Os chefes dos judeus, as autoridades do templo, o achavam um herege digno de morte e viam nele uma ameaça à paz da nação. Os fariseus viam nele um opositor. Jesus era uma pessoa controversa, mas quem mais se interessava por Jesus, quem mais se aproximava de Jesus, eram as pessoas necessitadas. Os outros que ficavam à distância, pensando, perguntando, questionando, tentando entender se a fama daquele homem era justificada ou não, se era verdade tudo aquilo que falavam dele, essas pessoas estavam afastadas, como quem observa pela internet o que está acontecendo em outro lugar. Mas os necessitados, estes saíam de suas casas, saíam de suas vilas, saíam de suas aldeias e procuravam por Jesus. Onde está Jesus? A gente conhece a história de Bartimeu, que sabendo que Jesus passava por Jericó, gritou até que foi atendido por ele. A gente conhece a história da mulher hemorrágica que foi pelo meio da multidão e tocou as vestes de Jesus. A gente conhece a história de Jairo, que ficou ansioso ali na praia de Cafarnaum, vendo o barquinho chegar e a filha doente lá em casa, quase à morte, e o barquinho não chega. Ele sabe que Jesus está no barco, sabe que a filha está doente, e aquela ansiedade, assim que o barco encosta ali, Jesus, Jesus, vamos à minha casa, minha filha está doente, quase à morte. As pessoas procuravam por Jesus. Leprosos gritavam por Jesus, de longe, porque não podiam se aproximar, pela lei judaica eram impuros. O Evangelho fala daquele que se aproxima de Jesus e pede: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus olha para ele e diz: eu quero, fica limpo. Os necessitados procuravam Jesus e ninguém saía dali sem ter a resposta daquilo que procurava. E essa é a grande beleza do ministério de Jesus. Ele era um pastor enternecido, um pastor que amava as pessoas, que se preocupava com as pessoas, que olhava-os na sua individualidade. Havia diante dele uma multidão, mas ele pensava em cada um. E eu imagino a paciência de Jesus para cuidar de um por um. Talvez ele até fizesse aquelas orações coletivas, eu não sei, o Evangelho não é tão claro. Mas uma coisa a gente percebe: ele curou todos os enfermos. E às vezes a pessoa nem sabia quem ele era, e ele ia lá e resolvia a parada. No tanque de Betesda, o paralítico não tinha a menor ideia de com quem ele estava falando. E ele disse assim: e aí, você quer ser curado? Estou aqui há 38 anos. Isso foi citado hoje pela manhã. Estou aqui há 38 anos. Pois então, pega a tua maca aí, enrola, bota no ombro e vaza. Vai para a tua casa, anda. O cego de nascença, João capítulo 9, ele é curado depois
perguntam para ele: quem te curou? Falo, não sei, eu era cego. Como é que você quer que eu saiba? E como é que te curou? Ele mandou eu ir lá no tanque de Siloé me lavar. Depois que eu me lavei, eu comecei a enxergar. E quem é ele? Ô meu, tu é anta? Eu era cego quando ele falou comigo. Depois que eu comecei a enxergar, eu já não estava diante dele. Eu não sei quem é o cara, eu só sei que eu estou enxergando. E aí, não, você está mentindo. Cadê teus pais para saber se você era cego mesmo? Então, daquela confusão de João capítulo 9. Não importa. Jesus curou o cego. As pessoas duvidaram, mas Jesus curou. O paralítico pegou a maca e começou a andar. Reclamaram com ele: ei, hoje é sábado, você não pode carregar. Ah, rapaz, vai. Hoje seria assim: vai te catar. Porque eu era paralítico, ninguém me ajudava. Agora que o homem que me curou mandou eu carregar, você vem me criticar? Dá licença, eu vou carregar minha maca sim. Esse é Jesus, aquele que interferia na vida das pessoas, mudava a história das pessoas, transformava a realidade das pessoas. Mas por que João Batista, no segundo texto que lemos, está em crise? Por que João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, e aqui é curioso, que é uma das raras vezes em que Mateus se refere a Jesus como Cristo, porque o termo Cristo, ungido, quando é usado dessa maneira, é para distinguir bem o ministério de Jesus. Normalmente Mateus fala Jesus, Jesus, mas aqui ele diz: quando João ouviu o que Cristo estava fazendo, mandou perguntar: é você mesmo o Messias? É você mesmo o Cristo? É você mesmo o ungido? É você mesmo aquele que Deus enviar? Ou nós devemos esperar outro? É estranho João estar em crise, porque os evangelhos apontam lá no começo do ministério de Jesus e no final do ministério de João, eles se encontraram. O evangelho de João, no capítulo 2, afirma claramente que ele viu o Espírito do Senhor descer sobre Jesus, a forma de uma pomba, e ouviu a voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E esse mesmo João Batista apontou para André, irmão de Simão Pedro, e para João, o autor do Evangelho, dizendo: eis ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha tido experiências maravilhosas, revelação divina, vinda do céu, absolutamente inquestionável, de que aquele Jesus de Nazaré, de fato é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o profeta, é o ungido, é Ele. Mas naquele momento em que ele, João Batista, está encarcerado, ele se pergunta: é Ele mesmo? Por quê? Porque Jesus não estava fazendo aquilo que ele imaginou que Jesus faria. Quando a gente lê nos evangelhos a pregação de João Batista, é mais ou menos assim: eu venho batizando com água, portanto arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E fiquem sabendo o seguinte: depois de mim vem um, esse aí é que é o cara. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu batizo com água, mas ele vem batizando com o Espírito Santo. Aí a gente pode dizer um aleluia, né? Mas depois João fala assim: e também com fogo. E o pessoal acha que é fogo do poder, não é? Não, aqui o fogo é fogo do juízo. Eu batizo com água para arrependimento. Ele traz na sua mão um machado. A árvore que der fruto, ele vai poupar, mas a árvore que não dá fruto, ele vai cortar e vai lançar no fogo. Ele traz na sua mão uma pá, e ele vai jogar para o alto todo o trigo, e olha, a palha vai queimar, e o trigo ele vai guardar. Então, ele vem aí para julgar. A expectativa de João Batista é que a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Messias, a revelação do ungido de Deus, seria um julgamento categórico, inquestionável, sobre todos os ímpios. Todos os ímpios serão punidos, e os justos é que vão reinar. Essa era a expectativa dele. E João Batista era um cara instruído, de família sacerdotal.
Ele que inclusive poderia se vestir de linho, estar lá em Jerusalém, oficiando sacrifícios no templo, decidiu, num ato de protesto, ir para o deserto, vestir-se de tecido rústico, o mais rústico possível daquela época, era feito com pelo de camelo. Por favor, não imagine aquela ideia de João Batista com uma roupa de pele, né? Não é bem por aí não, era um tecido bem rústico, feito com pelo de camelo. Em vez de se vestir do linho fino, ele se vestia da coisa mais simplória, porque ele queria ser um contraponto contra aquele sacerdócio de Jerusalém que ele achava corrupto e profano. João estava protestando contra os sacerdotes, protestando contra os fariseus, protestando contra todo aquele sistema que ele via. E ele esperava que depois dele viesse aquele que ia detonar as estruturas, ia abalar os alicerces, ia transformar o mundo político, ia derrubar os fariseus, os saduceus, as autoridades corruptas do templo, ia reverter o domínio de Roma, e Israel seria exaltado. João tinha uma ideia muito triunfalista, que não era só dele não, era de todas as pessoas daquela época. Até os discípulos de Jesus, de certa maneira, mostravam inclinação para isso, quando perguntaram, no dia que Jesus subiu ao céu: porventura é agora que vai restaurar o reino a Israel? Havia uma visão equivocada de que o Cristo viria para transformar as estruturas políticas, econômicas e sociais através de um juízo iminente. E vem um pregador amoroso, que come com publicanos e pecadores, que se deixa lavar os pés por mulheres de má fama, que entra na casa de um baixinho chamado Zaqueu, por iniciativa própria, e anuncia que a salvação chegou naquela casa. Vem um Jesus que contraria as expectativas, que ao invés de estabelecer como Cristo seu domínio a partir de Jerusalém, nasce e cresce um ministério na Galiléia dos gentios, com pescadores que não têm cultura, que não têm conhecimento, que não têm diploma, e faz um ministério totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginavam. São os galileus que vão dizer: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. São os galileus que vão reconhecer em Jesus o herdeiro de Davi. Jesus é uma figura contraditória. Nos seus dias as pessoas não o entenderam, porque ele era amoroso demais, ele era afetivo demais, ele era preocupado demais com as coisas pequenas, ele ficava cuidando de criança. Ele sentava e alguém ia lá e colocava as crianças no colo dele para ele abençoar. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar, tanto ímpio para destruir, tantas estruturas sociais para reformar, e ele está aqui sentado abençoando o menininho. Tira essa criançada daí, Jesus. Sai, deixai vir a mim os pequeninos, o reino é deles também. A propósito, está na hora de vocês entenderem e se tornarem como eles são melhores do que vocês. Jesus perde tempo com uma mulher samaritana, Jesus perde tempo com o cego, deve ter sido um amaldiçoado. Quem pecou? Foi ele ou foi a mãe dele? Jesus vai na contramão do sistema, como a gente diria. E hoje? Se João Batista estava em crise e não entendia Jesus, será que hoje as pessoas entendem Jesus? A maior parte das pessoas ignoram o que Mateus 12 diz: ele não discutirá, não gritará, sua voz não será ouvida nas ruas, ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Essa metáfora é complicada, né? O que é o caniço quebrado? Bom, essas coisas não são fáceis de entender para nós. Hoje caniço para nós é aquela varinha de pesca, e realmente quando a varinha de pesca quebra, a gente joga fora e compra outro, né?
Mas o caniço naquela época era uma forma de você usar como medida, você tinha algumas utilidades domésticas para ele, ou pastoriza, ou no campo, e o caniço rachado não presta para nada, exceto para Jesus. O pavio fumegante, hoje nós temos no tempo da luz elétrica, mas naquela época era azeite e uma torcida, um fiozinho lá de algum tecido, ou lã, e a pessoa fazia um pavio, embebia no azeite, acendia a lamparina. No dia seguinte, aquele pavio estava queimado, não prestava para mais nada. Então, o que a pessoa tirava do azeite, aquela borra preta, jogava fora. Mas Jesus não. Jesus não veio descartar aquilo que estava quebrado. Jesus não veio desprezar aquilo que estava fragilizado. Jesus veio exatamente para fortalecer o fraco. Jesus veio para exaltar os pequenos. Jesus veio para transformar a vida de pessoas e, através da transformação de pessoas, mudar as estruturas. Existe um equívoco na leitura que as pessoas fazem do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns pensam em mudar as coisas de cima para baixo. Vamos mudar as estruturas, porque aí as pessoas vão mudar. Jesus vem nos dizer: vamos restaurar as pessoas, porque as pessoas vão mudar as estruturas. Nós temos que investir em pessoas, nós temos que cuidar de gente, nós temos que humanizar as relações, nós temos que chorar as lágrimas, nós temos que compensar as perdas, nós temos que levantar os abatidos, nós temos que ouvir os feridos, nós temos que perdoar os pecados, nós temos que ajudar as pessoas a encontrarem-se a si mesmas, a caírem em si e a se levantarem. Jesus não veio para dominar as nações, Jesus veio para salvar as pessoas. Por isso eu não entendo esse triunfalismo moderno da igreja evangélica brasileira, que pensa que ela foi colocada no Brasil e no mundo para transformar todas as coisas. Há uma visão equivocada. Quando a gente perde de foco, ou quando a gente tira os olhos das coisas pequenas, nós estamos olhando para outro lugar, e não para o lugar onde Jesus está olhando. O primeiro texto que lemos diz: Jesus olhou para as multidões e teve compaixão, porque percebeu nelas ovelhas que não têm pastor. Quando a gente perde a compaixão, quando a gente perde a ternura, quando a gente perde o amor, nós estamos olhando para outra coisa, diferente daquilo que Jesus está olhando. Quando nós olhamos para os presídios e dizemos: podia jogar uma bomba lá e acabar com esses caras todos. Eu sei que às vezes dá esse sentimento em nós. Quando nós olhamos para os meninos de rua e falamos: será que não tem governo para tirar as crianças dessa miséria? Quando nós olhamos para as favelas e pensamos: ei, cambada de vagabundo. Porque é assim que muitas pessoas agem e pensam. Mas estes não são os olhos de Jesus. Quando Jesus disse o recadinho para João: fala para João, aquilo que vocês estão vendo aqui, olha, os enfermos estão sendo curados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Sabe por quê? Porque os pobres sempre foram desprezados, mas agora chegou a vez deles. Eles agora vão ouvir as boas novas de salvação. Porque Deus não quer as coisas grandes, Deus quer as coisas pequenas. A oração de Jesus foi: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos humildes e pequeninos. Quando a Bíblia fala em primeiro e último, não é ordem cronológica, é ordem hierárquica social. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos.
aqueles a quem ninguém dá valor, porque naquela época era assim: quando você fazia um banquete, à sua direita sentava o convidado de honra, e depois, numa ordem decrescente de importância, até que chegava aqueles que, se veio, veio, se não veio, problema dele, estava lá do lado de fora. A forma de se assentar na mesa determinava uma hierarquia. E aí Jesus fala: quando vocês forem em alguma festa, não sente na frente não, para que alguém te mande para o fundo. Seja esperto, senta no fundo, deixa que alguém te convide para vir mais para frente. É melhor você ser honrado do que você ser humilhado, porque naquela época era assim: os importantes sentam perto. E quando Jesus celebrou a ceia, sabe quem estava da direita dele? Judas. E do outro lado, João, o caçula. E sabe onde estava Pedro? No U, que a mesa da ceia é uma mesa em U, não é igual a Da Vinci pintou. Pedro está lá do outro lado, fazendo sinal para João, perguntando: psh, psh, vê se ele fala quem é o traidor. Pedro estava lá do outro lado, porque Jesus queria ensinar Pedro: você acha que você é o maior? Você vai ser, mas por enquanto você está no fim da fila. Mas é muito assunto para uma noite só. Os últimos são os primeiros são os últimos. Aquele que ninguém imagina que Deus se importa com ele, é esse aí que Jesus quer salvar. Eu sei que Jesus ouviu a Nicodemos, principal dos judeus, membro do Sinédrio, mas nem deu muita trela para ele não. Nicodemos nem pôde fazer a pergunta. Jesus já foi descarregando nele e falou assim: ei, Nicodemos, você não sabe de nada, você devia ser mestre, não entende nem as coisas simples do Espírito. Mas com a mesma facilidade que ele conversou com Nicodemos, ele parou em Sicar para conversar com uma mulher que já estava no 5º marido, aliás, no 6º homem da sua vida. Já tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. E Jesus para conversar com ela, e os discípulos ficam pensando: o que é isso? Mas ninguém tem coragem de perguntar por quê. Jesus dá valor às pessoas que os outros desprezam. Jesus não está tão preocupado com as estruturas, Jesus não está tão preocupado com a grandeza, Jesus não está tão preocupado com os sistemas de governo. Para Jesus, se é democracia, se não é, se é capitalismo, se é comunismo, para Jesus tanto faz. O que Jesus quer é o coração das pessoas. Jesus quer salvar pessoas, Jesus quer transformar pessoas, Jesus quer levantar da enfermidade e dar saúde, quer tirar da morte, trazer para a vida, tirar das trevas, da ignorância, do abandono, do desprezo, trazer para o meio da comunidade, trazer para o conhecimento, trazer para a verdade. E para Jesus todos, absolutamente todos, são importantes. E para nós isso é difícil. Para nós isso é um desafio. Porque nós somos inclinados a sermos seletistas. Nós somos inclinados a andar com os iguais. Nós somos inclinados a nos tornarmos uma comunidade de uma identidade uniforme. Nós somos inclinados a trabalhar de uma maneira mais com os iguais, ao passo que Jesus procurou criar uma igreja dos diferentes, mas que estão juntos. Jesus criou uma comunidade inclusiva, mas nós temos uma mentalidade excludente. Jesus criou uma comunidade receptiva, mas nós temos uma comunidade muitas vezes blindada. O nosso modelo é esse: adapte-se a nós, ao passo que Jesus propõe um evangelho diferente, onde todas as pessoas, não importa de qual raça, de qual nação, de qual língua, de qual status econômico ou social, são igualmente amadas, atendidas, apacentadas, cuidadas, servidas, têm as suas necessidades respondidas.
Me admira que os pescadores da Galileia tenham se tornado as colunas da igreja de Jesus Cristo. Talvez hoje alguém dissesse para Pedro e para João: qual seminário você fez? Reconhecido pelo MEC ou não? Onde foi a sua pós? Para ser pastor hoje é complicado, mas para Jesus não era não. Jesus pegava barro e transformava em joia. Hoje a gente pega a joia e suja de barro. Oh, Jesus fez tantas coisas maravilhosas com pessoas que ninguém imaginava. Uma Maria de Magdala, de quem ele expulsou 7 demônios, foi a primeira testemunha da sua ressurreição. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela camponesa que o Espírito Santo agraciou, bendita entre todas as mulheres, a primeira discípula de Jesus. Por isso os católicos a valorizam tanto. A discípula fiel também, que estava ali ao pé da cruz e também foi ao sepulcro. Maria, não pense que ela é fraca não, a mulher era crente mesmo, não é? Mas quem diria que aquela camponesa seria um instrumento de Deus tão poderoso para a manifestação de Deus entre nós? Deus trabalhou com gente simples, Deus trabalhou com gente pequena. Paulo é uma exceção. Paulo é uma exceção. E deu mais trabalho para Deus, precisou moer bastante para transformá-lo em algo útil. Foram muitos anos de quebrantamento para que ele pudesse servir. Demorou mais tempo para trabalhar Paulo, 14 anos, do que para trabalhar Pedro, Tiago, João e a turma dali. 3 anos eles estavam quase prontos. Irmãos, Jesus é surpreendente. Ele amou a mim. Vocês não têm ideia de onde eu vim. Vocês não têm ideia de quais eram as perspectivas da minha vida. Mas Ele me amou. E eu sei da sua história. Talvez você vai dizer: pastor, o senhor está falando de você porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe qual é a minha história de família, o senhor não sabe as nossas perspectivas aqui. Eu sei sim. Jesus fez de você algo muito melhor do que você seria sem Ele. Sabe por quê? Porque Jesus usa pessoas comuns para fazer coisas maravilhosas. Jesus usa coisas pequenas, pessoas pequenas, para fazer coisas grandes. Jesus usou gente muito pior do que nós e fez deles pessoas muito melhores do que nós. Não é verdade? Nós somos prova do que Jesus é capaz de fazer com alguém. Por isso, igreja, eu quero convidar você a não apenas buscar pessoas para participar dessa nossa vida comunitária que é maravilhosa, mas a nós de fato nos envolvermos e trabalharmos para trazermos pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Às vezes nós trabalhamos para os nossos projetos, mas eu quero dizer uma coisa a você: nem todas as pessoas vão ser envolvidas por Deus nos nossos projetos, mas elas podem ser envolvidas no reino de Deus, que é bem maior do que os nossos projetos. Nem todas as pessoas que evangelizamos serão batistas, e nem todos os batistas serão batistas nacionais, não importa, mas serão cidadãos do reino dos céus. Cada criança que investimos, cada mulher que investimos, cada homem que investirmos, é um potencial a ser desenvolvido no reino de Deus. Não subestime o coração amoroso e enternecido de Jesus. Onde a gente vê um trapo humano, Jesus vê um filho de Deus. Onde a gente vê um prostituído, um drogado, um destruído, Jesus vê um filho de Deus, alguém que pode ser alcançado pela graça. Onde a gente desiste, Jesus
pode nos trazer alento ao coração, dizendo: caminha um pouco mais, vai um pouco além, ora um pouco mais, fala um pouco mais, insiste ainda, porque para Jesus não há impossíveis. Ele pode salvar o coração mais duro e obstinado, Ele pode quebrar a maior resistência, Ele pode transformar a vida mais destruída pelo diabo e pelo pecado, Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. Acredite, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia, Ele está olhando para cada um, particularmente, inclusive você, o seu vizinho, aquela pessoa que você talvez não acredite. Jesus a conhece e Jesus pode te usar. Vamos acordar, fazer a nossa parte, porque o reino de Deus está aí. João Batista perguntou: vamos esperar outro? A resposta é: não, o reino já chegou. Nós só temos Jesus para anunciar, não virá outro, é Ele. Vamos fazer a nossa parte. Quero convidar você, glória a Deus, quero convidar você a que oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê um coração. Dá para os músicos virem aqui, vocês cantam aquele: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar essa canção depois. Dá-me um coração igual ao teu. A gente tem muita cabeça, mas nós estamos precisando de coração. Quer ficar de pé para a gente orar? Cristo de Deus, Messias, ungido, pastor de nossas almas, é para Ti que olhamos. Tu és a esperança das nações, a Tua justiça e a Tua retidão, a Tua santidade conquistaram-nos a salvação. Não foi o nosso braço, não foi o nosso poder, não há mérito algum em nós, Senhor. Fomos salvos pela graça generosa, mediante a fé naquele que por nós morreu, ressuscitou e foi glorificado, coroado pelo Pai. É Cristo a nossa vida, é Cristo a nossa esperança, é Cristo o sinal da vida eterna que nos convida hoje a termos um coração compadecido. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a voltar ao princípio da nossa fé, a nos lembrarmos quem éramos quando o Senhor nos encontrou, a nos lembrarmos o que seríamos, a imaginarmos o que seríamos sem Ti, para que em nosso coração volte a compaixão, volte a misericórdia, para que os nossos olhos se tornem mais amorosos e a nossa pregação se torne mais inclusiva. Senhor, nós somos barro, mas barro mole. Modela-nos, transforma-nos em pessoas mais parecidas contigo. Ah, Jesus, faz isso para a glória do Teu nome e para que nós verdadeiramente sejamos igreja, agência do reino, povo santo, povo escolhido, cujo coração está em Ti e em cujo coração o Senhor habita. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Mais uma vez. Se Tu olhares, Senhor,
dentro de mim, lá no íntimo. nada encontrará Se não fosse o Senhor dentro de nós, de bom. mas Ele está lá. Mas um desejo eu tenho E aí tem algo. de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração como o de Jesus. Se tivermos isso, seremos a igreja de Jesus. Não é só a cabeça, o coração. Não é só a visão, o coração. Não são apenas as mãos, os pés, o coração de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero revê-los outras vezes. Obrigado, pastor. Aleluia.